E aí pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Eu sou Cleverson Delvecq e a gente vai para mais um vídeo referente à farmacologia. Lembrando que isso aqui é uma playlist, o que é isso? É tudo de farmacologia em vídeos para você para o ensino superior. Se você não sabe achar todos os vídeos, ao final desse vídeo vai aparecer um quadradinho em algum lugar aqui dessa tela escrito farmacologia. Você clica no quadradinho e aparece tudo aí para você. Beleza? É de graça para te ajudar e eu convido você a participar aqui da comunidade, ó. Só clicar nesse botãozinho vermelhinho escrito inscrever-se aí embaixo do vídeo. Clicou ali, você já faz parte aqui. Segunda a sexta, sempre temos vídeos novos referente à área da saúde. Então, ó, chega de blá blá blá, já tá convidado, se inscreve e vamos ao que interessa, falar sobre farmacodinâmica. Vamos lá! Beleza, pessoal. Primeiro de tudo, o que seria farmacodinâmica? A farmacodinâmica é o que o fármaco vai realizar no nosso corpo. Nos vídeos passados, nós falamos ali sobre farmacocinética. A farmacocinética, ela é o quê? É o que o nosso corpo vai fazer com o fármaco. Se você não viu os vídeos, eu recomendo. O que seria farmacocinética? A absorção do fármaco, né? Você ingere, tem absorção, depois distribuição para os tecidos, depois metabolização e eliminação. Ou seja, farmacocinética é o que o corpo vai fazer com o fármaco. Já a farmacodinâmica é o que o fármaco vai realizar quando estiver no nosso corpo. Isso é o primeiro ponto a se saber. Agora, para que esse fármaco ele faça a sua ação quando está no nosso corpo, ele precisa fazer todo um processo que nós já citamos ali, por exemplo, na farmacocinética, que é ser absorvido, ir ao sangue e alcançar as células e tecidos. Quando esse fármaco ele chega na célula, para que ele possa ter o seu papel de atuação, ele necessita se ligar ao receptor dessa célula. E aí nós falamos, pessoal, que os receptores eles podem ser tanto extracelulares como intracelulares. E aí nós temos receptores na membrana plasmática, temos receptores que estão no citoplasma e receptores que estão na membrana nuclear. Então veja, nós temos tanto receptores ali fora da célula como dentro dessa célula. Então, se você ainda está meio perdido, eu vou esclarecer para você. Para que esse fármaco consiga atuar no nosso corpo, basicamente, ele precisa se ligar a um receptor. É como se esse fármaco ele fosse se encaixar ali numa fechadura. Ou seja, o fármaco é a chave, a fechadura é o receptor que vai estar ali naquela célula. Vem o nosso fármaco, se liga ao receptor e ó, vai gerar ali alguma resposta, que é o objetivo do fármaco. Então, ó, repetindo, o fármaco que foi ingerido, administrado, chega até a célula, vai se ligar ao receptor e quando ele se liga ao receptor, ele vai gerar alguma ação. Agora, como eu falei para você, o receptor ele pode estar na membrana plasmática, ou seja, ali extracelular, e geralmente são fármacos que são pouco lipossolúveis que se ligam nessa região. Mas os lipossolúveis também podem se ligar. Porém, os lipossolúveis, algo aí característico deles é que por ser lipossolúvel, ele consegue atravessar a membrana plasmática e se ligar a tantos receptores que estão no citoplasma, como até mesmo receptores que estão ali, ó, na membrana nuclear. E por que é importante destacar isso? Porque se um fármaco lipossolúvel consegue atravessar a membrana plasmática e se ligar a receptores nucleares, eles podem ter ali influência sobre a expressão genética, a expressão gênica, induzindo ou não a produção de proteínas, a transcrição, tradução, até mesmo influenciando sobre divisão celular. Então veja a importância do conhecimento da farmacodinâmica. Como que esse fármaco vai atuar sobre as nossas células? E aí você já sabe, o primeiro ponto, ele se liga aos receptores. Pode ser extracelular ou intracelular. E agora, pessoal, a gente entra um pouquinho ali no terreno da bioquímica, um pouco no terreno da biologia celular, que é a gente destacar os tipos de receptores. Porque, dependendo do tipo de receptor, vai ter uma ação diferente. Claro, nós não vamos ali destrinchar a cascata e tudo mais, apenas relembrar para você
que esse fármaco pode se ligar a receptores de canais iônicos, que é exatamente o que o próprio nome diz. O fármaco se liga a esse receptor de canal iônico, esse receptor é ativado e ele induz a abertura de canais iônicos, que pode o quê? Gerar o efluxo e influxo de íons, que vai despolarizar e gerar ali alguma reação, uma resposta nessa célula. Então, nós temos receptores de canais iônicos. Ligou ali o fármaco nesse receptor, abre canal iônico e gera uma resposta. Beleza? Mas nós temos também receptores acoplados à proteína G, e esses aí são muito abundantes. Lembrando, pessoal, que esse da proteína G, como nós vemos, ele possui ali os seus 7 domínios de membrana e existe ali as suas subunidades, que a gente chama de alfa, beta e gama. E que acontece? Vem o fármaco, se liga a esse receptor acoplado à proteína G, se ativa esse receptor. E quando esse receptor acoplado à proteína G é ativado, ele vai mover essas subunidades, desacoplar a alfa ali das outras, vai ocorrer cascatas de reações que, por final, geram uma resposta celular ou tecidual e no organismo. Beleza? E ainda, além de receptores a canais iônicos, receptores acoplados à proteína G, ainda temos ali receptores de enzimas, que o próprio nome já diz. Esse fármaco, ao se ligar a esse receptor, ele gera uma reação que, ao final, ativa uma enzima que vai gerar uma resposta celular. Então, pessoal, o que eu quero que você saiba até aqui, quando um fármaco ele é administrado, é absorvido, chega na corrente sanguínea e alcança uma célula, a principal forma dele gerar uma reação é esse fármaco se ligando a receptores que estão na célula. Pode ser receptores extracelulares ou intracelulares. E aí tem vários tipos de receptores, como nós falamos, de canais iônicos, acoplados à proteína G e ainda os enzimáticos. E aí eu falo para você que algumas literaturas diz que o efeito biológico de um fármaco estaria completamente relacionado à ligação desse fármaco aos seus receptores, que eu acabei aqui de falar para você, né? Então, quanto maior a concentração de um fármaco relacionado com o seu receptor, melhor é a resposta desse fármaco. E aí a gente tem essa relação da dose ali com o efeito do fármaco quando está ligado ao nosso receptor, o receptor celular. Lembrando, pessoal, que nós temos os chamados receptores reserva. O que é isso? São aqueles receptores que estão nas células, porém eles não se ligam ao fármaco. Ou seja, eles são reservas. Ou seja, está sobrando receptor. E aí eu digo para você que para que um fármaco tenha um 100% de sua ação, eu não preciso me ligar a todos os receptores existentes ali. Não, eu ligo no suficiente, né? Eu posso ter ali uma eficácia tranquila me ligando aos receptores ali presentes. Porém, existem esses de reserva que nós falamos, que não vai se ligar a esse fármaco, eles ficam ali realmente como reserva do time. E ainda eu tenho que destacar para você algo importante, que é a amplificação de resposta. Essa aqui é uma situação, pessoal, onde alguns receptores são ali ativados, né, induzidos à sua ativação. Porém, por uma influência enzimática, por alguma influência, nós conseguimos ali amplificar essa resposta. Por isso, a importância de saber, né, amplificação de resposta. Tem uma amplificação de ativação de receptores por influência enzimática. Isso é amplificação de resposta. Agora, eu digo para você que nós temos uma distribuição do fármaco. Aí já entra em outro tópico. E essa distribuição do fármaco, que a gente pode dizer, é que alguns indivíduos eles possuem respostas a um fármaco somente quando eles estão em altas doses. E outros indivíduos eles possuem ali, de certa forma, uma resposta ao fármaco, porém em doses pequenas, né? Então isso é a distribuição que a gente fala do fármaco.
Alguns têm ali uma resposta somente em altas doses e outros em doses mínimas já apresentam alguma resposta. E aí eu entro em outro conceito importante que é o índice terapêutico. Antes da gente destacar, né, pessoal, esse índice terapêutico ele é importante por quê? Porque ele indica a quantidade de um fármaco que vai ser terapêutico e a quantidade de um fármaco que vai ser tóxico. Ou seja, o mesmo fármaco ele tem a capacidade de gerar benefícios e o mesmo fármaco tem a capacidade de gerar malefícios. E o que determina é a quantidade dele. E isso é o nosso índice, né? Esse índice terapêutico. A quantidade que vai ser boa e a quantidade que vai gerar malefício, a gente diz que esses dois parâmetros é o índice terapêutico. E esse espaço de dose, essa quantidade aí, né, entre o benefício e o malefício, a gente chama de janela terapêutica. Então, quanto maior é o espaço, né, entre o benefício e o malefício, maior a janela terapêutica, melhor esse fármaco, mais seguro ele é. Tranquilo? Então lembre-se disso. Um fármaco ele pode gerar benefícios e malefícios ao corpo. E o que determina isso é esse espaço, né, da quantidade de um fármaco que vai gerar benefícios e o que vai gerar malefícios. Então existe esse índice terapêutico e esse espaço entre o malefício e o benefício, a gente fala aí que é a janela terapêutica. Quanto maior a distância, né, entre o benefício e o malefício relacionada aí à quantidade de um fármaco, melhor é e mais seguro é esse medicamento. Então, pessoal, resumindo o que a gente viu aqui. Bom, quando a gente fala de um fármaco, esse fármaco ele vai atuar nas nossas células e tecidos por meio dos receptores. Ele se liga ao receptor e vai gerar ali uma resposta. E a gente falou que os receptores eles podem ser extracelulares e intracelulares. Os intracelulares, geralmente, eles vão estar recebendo ali fármacos que são mais lipossolúveis, porque eles atravessam a membrana plasmática e conseguem se ligar a receptores que estão dentro dessa célula. Beleza? E aí nós temos os variados tipos, né, de receptores que nós falamos, enzimáticos, acoplados à proteína G e de canais iônicos. Bom, pessoal, nós já sabemos que a farmacodinâmica seria basicamente a resposta do fármaco no nosso organismo. Nós falamos da farmacocinética, que é basicamente o que o corpo faz com o fármaco, lembra? Absorção, distribuição, metabolização, depois ainda a eliminação. Isso é farmacocinética. E a farmacodinâmica é basicamente as ações desse fármaco no nosso corpo. E basicamente isso envolve aí os receptores, como nós já havíamos falado, né? Basicamente envolve os receptores e a ação desse fármaco quando ele se liga nesses receptores. E aí, pessoal, o que a gente pode destacar? Que alguns fármacos vão atuar em receptores e vão gerar ali alguma ação. Já outros vai ser o contrário. Eles se ligam a esse receptor e vai inativar ou vai atrapalhar que ocorra algum estímulo. Então vou repetir. Alguns fármacos atuam em receptores induzindo ali uma ação, induzindo uma excitação, induzindo uma resposta. Outros fármacos, outras substâncias, ao se ligarem aos receptores, atrapalham uma resposta, atrapalham uma excitação e atrapalha que ocorra ali um estímulo. Beleza? E aí a gente entra no nosso assunto, pessoal, que é o quê? Agonista e antagonista. Bom, falando dos agonistas, o que a gente tem que citar, pessoal, é que o agonista, ele é aquele que vai fazer um protagonismo. É aquele fármaco que, ao se ligar ao seu receptor, ele gera um estímulo, ele gera uma ação. E aí a gente destaca que muitas vezes alguns fármacos, ao se ligar a esse receptor, eles podem, ao ser agonistas, ser totais ou parciais. E aí a gente chama o quê? De agonista parcial e agonista total. Então, ó, para não restar dúvidas, o que nós falamos até aqui? A farmacodinâmica é o que o nosso corpo vai sofrer pelo fármaco,
Ou de outra forma, é o que o fármaco faz no corpo. E como que o fármaco atua no corpo? Se ligando a receptores. Aí a gente começou a destacar aí os agonistas. Quais são esses fármacos agonistas? É aquele fármaco que, ao se ligar ao receptor, ele gera um estímulo, ele gera uma resposta. E aí a gente destacou que os agonistas, eles podem ser o quê? Totais ou parciais. E é o que a gente vai ver agora. O que é um agonista total? Bom, o agonista total é aquele fármaco que, ao se ligar ao receptor, ele gera um estímulo geral, total. É aquele carro de Fórmula 1 que dá o máximo daquele motorzão. É isso. Então, veja, o fármaco que é agonista total se liga ao receptor e gera 100% do seu papel. Isso é um agonista total. E o parcial? Sugestivo. Se o total exerce ali, 100%, o parcial, o que você acha? Não vai gerar toda a potência, toda uma resposta completa. Não, ali vai ser parcial, 50%. Belezinha? E claro, pessoal, a gente sabendo essa diferença de agonista total e parcial, nós podemos entrar naquele assunto que a gente chama o quê? De eficácia do fármaco. Neste gráfico, nós vemos o fármaco 1 e o fármaco 2. O fármaco 1, nós vemos que ele tem ali a sua eficácia máxima, ou seja, ele está no topo, 100%. E o fármaco 2, ele tem a sua eficácia menor. Isso fica gritante aí no gráfico. Então, nós falamos que a eficácia do fármaco 1 é maior que a eficácia do fármaco 2, porque você pode jogar ali a quantidade que for daquele fármaco 2, que ele não vai chegar a 100%, quando ele atua no receptor. Belezinha, pessoal? Então esse é o conceito de eficácia. E já que a gente já entendeu aí o que é agonista total e parcial, fica mais fácil a gente entender esse conceito. E ainda, pessoal, falando de eficácia, nós podemos falar de potência. A potência, a gente novamente vê outro gráfico. O que a gente vê nesse gráfico aí? Simples. O fármaco 1, ele alcança ali rapidamente a sua potência máxima. E o fármaco 2, você tem que acrescentar mais. Ou seja, a quantidade, a concentração do fármaco 2 tem que ser maior para ele alcançar a sua potência máxima. E assim, a gente fala o quê? Que o fármaco 1, ele é mais potente que o fármaco 2. Por quê? Porque para o fármaco 2 alcançar a potência máxima, basicamente ele vai ter que ter uma concentração muito maior que a do fármaco 1, para ele chegar no seu máximo ali. E aí, pessoal, a gente pode destacar, além do que eu te falei, o que é um fármaco agonista? É aquele que se liga ao receptor e vai gerar uma resposta. E aí algumas literaturas falam assim, que aquele fármaco agonista é aquele fármaco que vai ser ali análogo a uma substância que é do próprio corpo, uma substância endógena. E a gente destaca um exemplo para ficar bem mais fácil. Por exemplo, a noradrenalina, quando atua nos receptores, ela gera um aumento da frequência cardíaca. Ou seja, a noradrenalina é uma substância endógena que, ao se ligar no receptor, gera aumento da frequência do coração. Agora, é uma substância, um fármaco, que a gente pode destacar é a dobutamina, que é uma substância exógena, obviamente, é um fármaco que, ao ser administrado, se liga aos mesmos receptores da noradrenalina, gerando o mesmo efeito. Ou seja, é um agonista. Se liga a esse receptor, gerando uma resposta. E é uma substância análoga a outra substância do corpo. Olha que louco. Acho que ficou claro, né? Nós temos uma substância no corpo que faz uma ação no receptor. E temos um fármaco que vai imitar a ação dessa noradrenalina, a dobutamina. Beleza? Então, é isso que a gente pode aí destacar sobre os agonistas. Mas ainda, eu tenho que falar para você do agonista inverso. E o próprio nome já é meio sugestivo. Se o agonista ele atua, um fármaco agonista atua sobre um receptor, induzindo uma resposta, o que você acha que um agonista inverso vai fazer? É isso mesmo que você está pensando. Ele vai se ligar ao receptor e vai o quê? Isso mesmo, vai diminuir ali o
potencial a ação desse receptor ou diminui a resposta de atuação do receptor. Bom, pessoal, e aí a gente ainda tem os agonistas e temos os antagonistas. O que os antagonistas a gente pode destacar? Ele é antagônico, ou seja, quando ele se liga a um receptor, ele não gera resposta. Se nós falamos que o agonista, ao receber, ao se ligar ao receptor, um fármaco agonista se liga ao receptor e gera uma ação, o antagonista é o contrário. Ele se liga ao receptor e não gera resposta. Isso você tem que saber. E aí nós temos alguns tipos, Temos os antagonistas que são competitivos e os não competitivos. Os competitivos, pessoal, o que acontece? Nós falamos que o nosso corpo ele tem as substâncias endógenas. A substância endógena, ela vai se ligar ao receptor, substância do corpo. E o que o antagonista faz, pessoal? Basicamente, ele vai ali e se liga no local onde nossa substância endógena se ligaria. Ou seja, esse fármaco ou essa substância que é antagonista competitivo, ele se liga ao receptor e atrapalha que a substância endógena do corpo se liga ao receptor. É como se fosse aquela briga, Tem dois rapazes brigando pela moça. Aí, o que acontece? Um rapaz vai lá e se relaciona com a moça e o outro fica chupando o dedo. É basicamente isso que vai acontecer. Então lembre-se, o nosso antagonista, que é competitivo, ele se liga ao receptor no local onde a substância endógena se ligaria e assim atrapalha que ocorra uma ação, uma efetivação no receptor. Bom, pessoal, nós falamos que existe o antagonista competitivo e o não competitivo. Como que seria a ação do não competitivo? O não competitivo, pessoal, é mais fácil ainda. O que acontece? Nós temos, pessoal, o receptor e esse fármaco que é antagonista não competitivo, ou seja, ele não compete pelo local de ligação. Por quê? Porque esse fármaco ele se liga em outro local do receptor. Aí vem a substância endógena do corpo, se liga ao seu local normal no receptor. Mas, e aí, o que acontece? Basicamente, essa substância, esse fármaco que se ligou em um local que a gente chama de alostérico no receptor, ele vai atuar no receptor diminuindo a afinidade do receptor com a substância endógena do corpo. Então veja só que espertalhão, É como se fosse aquele agregado, Tem o casal ali, sempre se dá bem. Aí chega a amante, A amante vem ali e vai o quê? Se relacionar com o rapaz ou com a moça, diminuindo a afinidade do casal. Olha que crime! Pois é basicamente isso. Quando você falar de não competitivo, lembra daquela megera, Aquela infiltrada. Então, repetindo, não competitivo é aquele fármaco antagonista que se liga a um local alostérico no mesmo receptor. Vem a substância endógena e se liga no local exato ali também. Porém, esse fármaco antagonista diminui a afinidade entre o receptor e a substância endógena. E ainda, pessoal, nós temos os moduladores alostéricos. O que é isso? São aqueles que se ligam ao receptor no local alostérico, porém, neste caso, ao se ligar nesse receptor, nós podemos aumentar a afinidade do ligante ao receptor, no caso da substância endógena, ou nós podemos diminuir ali a afinidade do receptor com o seu ligante. Beleza? Então, vou repetir. Modulador alostérico é aquele que se liga em um local diferente ou alostérico do receptor. Vem ali o ligante endógeno adequado para o receptor e se liga no local. Esse modulador ou pode levar a uma maior afinidade com o receptor e o seu ligante, ou diminuir essa afinidade. E ainda, pessoal, nós podemos ter os antagonistas que são fisiológicos, aqueles que geram uma resposta ali que é fisiológica, realmente sistêmica no corpo.
Temos ainda os que são farmacocinéticos, quando eles, de certa forma, atuam ali, por exemplo, aumentando a eliminação de uma substância, ou aqueles que são químicos, que alteram ali, de certa forma, quimicamente, alguma substância e gerando ali algum efeito que é antagônico. Então, pessoal, com isso finalizamos mais um vídeo. Espero ter te ajudado. Se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Valeu!